Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Fala Cruzeiro para falar sobre o jogo de ontem, Cruzeiro 1, Corinthians 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que mantém o Cruzeiro na zona de rebaixamento com 2 pontos, só não continua na lanterna porque tem atrás dele Santos e Vasco que se enfrentam hoje, então dificilmente o Cruzeiro dorme na lanterna do Campeonato Brasileiro, mas continua ali na zona de rebaixamento. Começando pela escalação do Cruzeiro, a escalação do Tite para mim ontem é de um treinador que está com medo de perder e que quer se manter no cargo a qualquer custo. Para jogar contra o reserva do Corinthians, em casa, no Mineirão, o time abrir mão de jogar com atacante, jogar só com o Caio Jorge e 5 meio-campos, né? Os 4 meio-campos além do Matheus Pereira, para mim mostra que o Tite está com medo de perder. Ah, mas essa escalação funcionou. Funcionou contra o RT e contra o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro, que não pode ser parâmetro. Ah, mas esse é a melhor escalação que a gente tem hoje. Então o Cruzeiro tem sérios problemas de elenco. Se a gente não consegue jogar com pelo menos 2 atacantes contra o reserva do Corinthians no Mineirão, a gente tem sério problema de elenco, de peças aí no elenco. Eu vi muita gente discutindo, inclusive essa semana, um Cruzeiro ofensivo, né, com o Bruno Rodrigues na esquerda, Arroio na direita e Caio Jorge. E aí o Tite entra com 4 meias, além do Matheus Pereira. Eu entendo que essa escalação funcionou no Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro jogou razoavelmente bem, mas é muito pouco para o Cruzeiro, para jogar o Campeonato Brasileiro contra o reserva do Corinthians no Mineirão, jogar com 4 meio-campos, além do Matheus Pereira, né? 5 meio-campos, na verdade. Então, se o Cruzeiro não consegue mais que isso, se o Cruzeiro não consegue ter um DNA ofensivo, que é normalmente o DNA do Cruzeiro, a gente tem sérios problemas aí de elenco que a gente precisa resolver. Apesar disso, né, o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, não levou sustos, Cássio praticamente não trabalhou no primeiro tempo, o Cruzeiro teve chance para fazer 2 ou 3-0, e essa é a tônica do Cruzeiro. Domina o primeiro tempo, foi assim contra o Botafogo, contra o Curitiba, domina o primeiro tempo, não é eficiente, não faz os gols de acordo com as oportunidades que cria. Ontem a gente poderia ter feito 2, 3 no primeiro tempo, fez um só, com o Matheus Pereira acertando um chute que ele vinha errando nos últimos jogos, mas no segundo tempo o time do Cruzeiro entrega o jogo. Essa tem sido a doença crônica do Cruzeiro, né? Faz um bom primeiro tempo, não ganha o jogo no primeiro tempo, não faz gols para vencer o jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo o time simplesmente tem um apagão e aí sofre as derrotas, os empates, todos no segundo tempo. O William, que vinha fazendo um bom jogo, infelizmente, ele se auto-sabota, né? Ele não consegue se ajudar. O pior inimigo do William é ele mesmo. Vinha fazendo um bom jogo. E aí, logo no início do jogo, ele faz uma simulação de pênalti. Em 2026, com o VAR, um jogador fazer uma simulação de pênalti para ficar pendurado o restante do jogo é inaceitável. A diretoria precisa cobrar. E aí, no segundo tempo, ele faz ainda outra bizarrice, né? Que é errar uma saída de bola e aí comete uma falta tática, que era para cartão amarelo mesmo, toma o segundo cartão amarelo, é expulso e a partir dali o Cruzeiro sofre o gol do Corinthians, né? Muita gente falando que o Cássio jogou a bola para o William na fogueira, mas se a gente olhar o lance, o William teve muito espaço, teve tempo de pensar o que fazer, e se aquilo ali é fogueira, meu amigo, hoje em dia qualquer lance no futebol vai ser então, porque ele teve tempo para pensar, teve espaço e ali errou a saída de bola e tomou o segundo amarelo, prejudicando o Cruzeiro e prejudicando o próprio William novamente com a torcida, né? De novo, ele não se ajuda. Na coletiva, o Tite trouxe um aspecto ali que é extremamente preocupante e mostra a pequenez de pensamento do Tite nesse momento, né? Em certo momento da coletiva, ele disse que o Cruzeiro precisa primeiro pensar em vencer o Campeonato Mineiro e depois reagir no Campeonato Brasileiro. O que é, na minha concepção, um erro absurdo. O Campeonato Brasileiro é muito mais importante. O Cruzeiro segue na zona de rebaixamento e para sair da zona de rebaixamento é muito complicado. Ganhar o Mineiro era obrigação, eu concordo, mas no contexto que nós estamos hoje, com 2 pontos em 12 disputados no Campeonato Brasileiro, o Mineiro passa a ser segundo, terceiro plano. A obrigação agora é buscar pontos no Campeonato Brasileiro. Então, essa fala de que a ideia é ganhar o Campeonato Mineiro para depois buscar uma reação no Campeonato Brasileiro é muito preocupante e deveria soar na diretoria como um alarme gigante aí para a manutenção do treinador. A diretoria, ao que parece, segue dando respaldo ao treinador, ao Tite. Ontem eles estavam na coletiva, o Pedro Júnior, o Pedrinho estavam na coletiva. Depois da coletiva, o Pedrinho abraçou ali o Tite, então parece que segue dando respaldo.
para um trabalho que até hoje tem 2 pontos em 12 disputados no Campeonato Brasileiro, para um trabalho que não conseguiu vencer nenhum time do Campeonato Brasileiro, perdeu para Atlético, Coritiba, Botafogo, empatou com o Mirassol e agora empata com o Corinthians. Resultados que são inaceitáveis. O único resultado aceitável desses é o empate contra o Mirassol fora de casa, mas perder para Coritiba e no Mineirão, empatar com o reserva do Corinthians e perder para o Atlético são resultados inaceitáveis. Então não entendo de onde vem o argumento, a justificativa para manter o treinador no cargo. Há um certo papo de que o Cruzeiro está evoluindo, né? E às vezes demonstra mesmo isso em campo, mas é muito pouco. A gente não pode ter essa evolução lenta como tem sido, né? O Cruzeiro precisa de uma virada de chave urgente. Então não vejo argumentos para manter o Tite no comando. Na minha opinião, o Tite deveria ter saído depois do jogo contra o Mirassol, quando teria um tempo para encontrar um novo treinador e esse treinador trabalhar. As duas vitórias no Campeonato Mineiro iludiram provavelmente o Pedrinho, mas a torcida não comprou essa ideia de que a vitória contra o RT e contra o Pouso Alegre era suficiente para a manutenção do Tite. A gente viu isso ontem, né? Depois do jogo, a torcida gritando ali adeus Tite. Então não entendo de onde vem o argumento, a justificativa para a diretoria manter o Tite no comando. Os jogadores e esse elenco também precisam ser cobrados, né? É inaceitável a postura desse elenco. Muitos jogadores aí que ganham muito bem, jogando muito mal, né? Esse time ele coleciona fracassos desde 2024, com a final da Sul-Americana de 2024, com a eliminação precoce na Sul-Americana de 2025, com resultados péssimos no Brasileirão de 2025, como, por exemplo, Sport, Ceará, Santos, que foram resultados inaceitáveis, a semifinal da Copa do Brasil de 2025, a queda de rendimento no final de 2025, né? Se eu não me engano, foram 15 jogos e 6 vitórias nos últimos jogos de 2025, e esse elenco ganha como prêmio renovação de contrato aí com aumento salarial. Então o Tite tem sua parcela de culpa, mas esse elenco também vem colecionando fracassos. É um elenco que não decide, são jogadores que são muito bem pagos, que não decidem jogos, então esse elenco também não pode ser poupado das críticas aí da torcida. E a diretoria também precisa ser cobrada pela péssima montagem de elenco. Nosso elenco só não é pior do que o de 2025, porque era muito difícil isso acontecer, mas uma montagem de elenco muito ruim. O elenco do Cruzeiro ainda é carente de peças em muitas posições. A gente não tem zagueiro reserva, volante reserva, um meio-campo para substituir o Matheus Pereira. Ainda faltam pontas nesse elenco. A gente tem o Vila Real, que ainda não vingou, o Arroio, que ainda não vingou. Então foi uma péssima montagem de elenco. Os jogadores promissores da base todos foram vendidos. Então não dá para entender o que acontece aí na diretoria. A janela fecha agora dia 3 de março, provavelmente não vai chegar mais ninguém. Então a diretoria tem uma grande parcela de culpa na montagem do elenco, na falta de cobrança em cima desses jogadores e da comissão técnica. Tem uma parcela de culpa gigante na manutenção do Tite até então, né? E assim, tomara que eu esteja errado e que essa convicção do Tite se mostre na prática, né? Que a diretoria acerte em manter o treinador. Mas não é o que parece, não vejo mais expectativa do trabalho do Tite, então a gente tem que cobrar a diretoria por essa péssima montagem de elenco para o ano de 2026. A expectativa era muito maior, né? Enquanto o Palmeiras está contratando o Arias, o Cruzeiro está buscando reserva do Palmeiras, que era o Bruno Rodrigues. Nada contra o Bruno Rodrigues, acho até que é um bom jogador, mas a expectativa de montagem de elenco para 2026 era muito maior. A gente tem um time hoje que é muito abaixo das expectativas que foram criadas para ganhar título. O Cruzeiro hoje não tem um elenco para disputar a quantidade de competições que ele vai disputar ao longo do ano. Então já está cansativo falar desse time do Cruzeiro, que todo jogo parece que joga bem, joga um primeiro tempo razoável, entra nessa ideia de que o time está evoluindo, mas não consegue os resultados. Então o desempenho está aquém, né? Apesar de essa dita evolução que está acontecendo, o desempenho é muito ruim, os resultados são muito ruins, a gente precisa de uma virada de chave urgente, já passou da hora, a virada de chave já deveria ter acontecido. Então, são resultados inaceitáveis para um time que iniciou o ano de 2026 dizendo que ia brigar pelos grandes títulos. Temos agora o jogo contra o Pouso Alegre, que mais uma vez provavelmente vai ser uma vitória e vai iludir mais um pouco a comissão técnica, a diretoria, mas depois a gente tem o Flamengo fora de casa já na próxima quarta-feira. Então a situação do Cruzeiro vai ficando muito difícil, o tempo está passando, a gente já vai para a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco começa a Libertadores, o Cruzeiro não tem elenco para rodar, então a diretoria precisa rever muita coisa aí para o ano de 2026.
É isso, galera. Obrigado aí pela audiência. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aí o que você achou do jogo de ontem. Valeu!